Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro. Olha lá, professor Jean Valnei na área. E agora vamos falar o quê? Vamos responder questões sobre a convenção, né? É uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? Que foi internalizado pelo decreto 4377 de 2002. Olha, tem muito tempo, beleza? Então vamos lá, pau na máquina. Primeira questão diz assim, ó. De acordo com o artigo 12, qual medida os Estados-partes devem adotar para assegurar a igualdade de acesso a serviços médicos? Olha lá. Lembre-se, bizu de resolução de questões de direitos humanos. Toda vez que a alternativa vem restringindo o direito, diminuindo o direito, ou direcionando apenas para uma determinada parte, excluindo, falando a palavra exclusivamente, apenas, já sabe que tem uma grande chance de estar errado. Então vamos lá. Priorizar atendimento médico das mulheres em áreas urbanas. Olha aí, percebeu? Já priorizou já houve uma discriminação aí, né? Então já sei que essa letra A já está errada. Garantir assistência gratuita somente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não, para todas as mulheres. Errado. Eliminar a discriminação contra a mulher e garantir o acesso aos serviços médicos em igualdade com os homens. Opa! Letra C. Assegurar que apenas as mulheres gestantes recebam assistência médica gratuita. Também aqui está errado. Qual é uma das garantias estabelecidas no artigo 13 em relação aos direitos econômicos das mulheres? Vamos lá. Direitos econômicos, certo? Então vamos analisar e tudo que fugir do direito econômico a gente já pode pensar que já está errado, né? Então vamos lá. Ó. Priorizar a participação das mulheres apenas em atividades culturais. Sacou? Percebeu aí a maldade? Assegurar o direito à participação exclusiva em atividade de esportes? Nada a ver, né? Garantir o direito de benefícios familiares, acesso igualitário a créditos financeiros. Olha aí, direito econômico. Então aqui letra C, correta. Fornecer apenas empréstimo para as empreendedoras. Não, tem muitas outras coisas. Bem tranquilo, né? O artigo 14 destaca os problemas enfrentados pelas mulheres rurais. Qual direito específico é mencionado para essa população? Olha aí, mulher da zona rural.
Liberdade total de escolha de residência e acesso à educação superior. E tem peraí, se é liberdade total de residência e acesso, porque é um problema, entendeu? Por isso que essa daqui falou nada a ver, né? Participação na elaboração de planos de desenvolvimento em todos os níveis. Aqui tá ok, né? Aí, acesso a bens de consumo subsidiados pelo Estado. Nada a ver, né? Direito exclusivos a serviço de saúde emergencial, também nada a ver. Então, exatamente aqui, a letra B. A letra B. Vamos avançar. Segundo o artigo 15, como os Estados-partes devem tratar a capacidade jurídica da mulher? Restringir a capacidade jurídica da mulher em contratos de alto valor. Restringiu, já violou direito, né? Então, aqui já sei que vai estar errado. Garantir uma capacidade jurídica idêntica à do homem, em igualdade no processo judicial. Beleza. Submeter a capacidade jurídica da mulher à autorização do cônjuge. Não. Conferir à mulher apenas direitos em casos civis. Aqui está errado. Aqui já está errado. De acordo com o artigo 16, os Estados-partes devem assegurar qual dos seguintes direitos às mulheres no contexto do casamento. Olha, então vamos buscar aqui. Tudo que fugir desse tema, eu já tenho aqui uma ideia que vai estar errado, né? Mas, vamos lá. Direito de escolha do sobrenome, profissão e ocupação. Aqui, sim, vamos deixar aqui quietinho, vamos analisar lá as outras. Exclusividade na decisão sobre bens de família. Viu que restringiu só para a mulher? Então aqui já sei que está errado. Direito ao casamento obrigatório? Olha só que doideira. De jeito nenhum. Isenção de responsabilidades parentais após a... Não, claro. A mulher quer dizer que a mulher vai ser isenta. Se separou, ela não vai ter mais responsabilidade parental. Claro que vai ter, né? Então aqui está errado. Então, de fato, a letra A está correta. Beleza? Às vezes, questões de direitos humanos, ela não está clara. Ela não é clara. Você não bate o olho e já vê, eita, tá certo essa aqui. Ela termina não sendo como direito constitucional, que você pega lá um inciso, tá lá a letra da lei. Às vezes o examinador, quando vai fazer questão de direitos humanos, ele termina trazendo ali um viés um pouco diferente, uma linguagem bem diferente. Mas para você fazer a análise, basta você verificar sempre a norma mais favorável ao ser humano. A ideia sempre é essa. Questão 6, vamos lá. O que estabelece o artigo 17 sobre o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher? Vamos lá. Será composto por 35 membros indicados por organizações da sociedade civil. Não, são 18, né? São 18, então está errado. Terá inicialmente 18 membros entre os Estados-partes com critério de equidade geográfica. Perfeito aqui. Suas reuniões ocorrerão a cada 2 anos em locais designados à Assembleia, não é a cada 1 ano. Seus membros deverão exercer suas funções com orientação dos seus respectivos governos. Não. Eles são independentes. Por isso que está errado aqui. Questão 7. Qual é o objetivo principal dos relatórios? Olha só, mesma ideia, relatório. Lembrando que relatórios nada mais é do que de fato, um relatório dizendo para a comissão, para o comitê, o que é que o país está fazendo para implementar essa convenção. O que é que ele está fazendo? Quais são as medidas judiciais, medidas legislativas, medidas econômicas para implementar aquilo que é trazido dentro da convenção. Vamos lá. Então, olha, ele fala, monitorar exclusivamente o progresso legislativo dos Estados-partes. Seria só isso? Não, está errado. Avaliar fatores econômicos que impeçam a implementação da convenção. Não. Examinar as medidas tomadas, e os avanços na implementação da convenção. Perfeito, aqui a letra C. Relatar violações de direitos exclusivamente no contexto rural. Quer dizer que só vai ser dentro do contexto rural? De forma alguma. Está errado aqui. Também faltou aqui no contexto o quê? Urbano.
no contexto urbano. De acordo com o artigo 20, onde normalmente ocorrem as reuniões do comitê? Na sede da Organização Mundial de Saúde? Não. Na sede das Nações Unidas ou em local determinado pelo comitê? Opa! Aqui tá ok, né? Nas capitais dos Estados-partes que solicitarem? Não. No Conselho Econômico e Social das Nações Unidas? Também não. E já está errado. O artigo 21 permite ao comitê apresentar recomendações com base em quê? Relatórios e informações recebidas exclusivamente de agências especializadas? Ó, restringiu, já sabe que está errado, né? Sugestões de Estados-partes que não aderiram à convenção. Pô, se o Estado-parte não aderiu à convenção, o que é que ele está colocando o dedo nessa conversa? Então já sei que está errado. Relatórios analisados, sim. E informações de Estados-partes. Letra C, ok. Reuniões realizadas com organizações não governamentais. Poderia ser, mas não é previsto no artigo 21. O que o artigo 23 determina sobre as disposições mais favoráveis à igualdade de gênero? Vamos lá. Deve prevalecer apenas em legislações nacionais. Não. Restringiu, né? Já sei que está errado. Podem coexistir com as disposições da convenção, desde que sejam mais favoráveis. Beleza, beleza. Vou explicar isso aqui. Veja. Às vezes pode acontecer que eu tenho várias normas aqui na convenção. Só que eu tenho uma norma brasileira, aqui no direito brasileiro, que ele termina sendo mais benéfico para a mulher. Então, veja, eu tenho uma norma na convenção, que o Brasil faz parte, e eu tenho uma norma, numa lei aqui no Brasil, que ela é mais favorável para a mulher. Essas duas normas vão entrar em conflito entre si? De forma alguma. Elas vão se complementar. E pelo fato delas se complementarem, eu sempre vou utilizar a norma mais favorável, no caso, para a mulher. Então eu vou analisar as duas normas e ver, diante do caso concreto, qual a norma vai ser mais favorável para a mulher. Ok? Então é por isso que ela diz, ó, podem coexistir, né? Elas não são excludentes. Segundo o artigo 25, quem é o depositário da convenção? Quem é a pessoa que vai ser responsável de receber as assinaturas? O país ele se interessou em assinar essa convenção, ele quer aderir a essa convenção, ele vai depositar a sua intenção. E quem é que vai receber esse depósito? Quem é que vai receber essa assinatura? Vai ser o secretário-geral das Nações Unidas. Então, eu tenho aqui a letra C. Vai ser o secretário-geral das Nações Unidas. O artigo 27 define que a convenção entra em vigor após o depósito de quantos instrumentos de ratificação ou adesão. Então, eu tenho um número mínimo para ela entrar em vigor. E o número mínimo previsto no artigo 27 são de 20. Cara, guarda isso, ó, 27 e 20. Na casa dos 20. O artigo 28 especifica que uma reserva é inválida quando, olha só, aquela mesma ideia de reserva. O que é uma reserva? Reserva nada mais é do que aquilo que o país não concordou na convenção. É muito comum nas convenções, nos tratados, um determinado país ele não concordar com alguma coisa que está escrito lá. Por exemplo, viajando aqui, vindo aqui para o Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil, na época que foi assinar, depositar o pacto, ele não concordou com o instituto que é presente, só que o Brasil não concordou. O Brasil assina o pacto, mas não concorda com aquele artigo, que é o que a gente chama de visitações in loco. Tem um artigo lá no pacto dizendo assim, que se por acaso a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos souber, por alguma denúncia, por alguma informação, que um determinado país está violando direitos humanos,
Essa comissão vai vir para o Brasil, ela vai formar outra comissão, e essa comissão vai vir para o Brasil para saber se essas informações são verídicas ou não. Sem pedir autorização ao país. Olha só. O Brasil fez, opa, peraí, eu não concordo com isso, eu vou fazer uma reserva, porque eu sou um país soberano. Eu não sou obrigado a receber uma visita de um organismo estrangeiro, porque de fato é um organismo estrangeiro, sem a minha autorização. O Brasil disse assim, ó, beleza, eu concordo que a comissão venha verificar, que a comissão venha fiscalizar, mas para isso, ela primeiro vai ter que pedir autorização ao Brasil. Ela tem que pedir autorização a mim. Entendeu? Para exatamente garantir a soberania. E isso é chamado de reserva. E o país que assinar, o Estado parte que assinar, ele pode fazer qualquer tipo de reserva, desde que não entre em conflito com aquilo que é garantido na Convenção, no Pacto. Então, na Convenção sobre Discriminação da Mulher, existe tipos de reservas que são consideradas inválidas, ou seja, não serão aceitas. Então, vamos analisar quando vai ser? Olha lá. Está em conflito com a legislação nacional do Estado parte. Na realidade, não. Está em conflito com a própria Convenção. O correto seria isso, mas ela está errada. Aí, ó. Não for compatível com o objeto e o propósito da Convenção. Olha só, já matei. Na minha explicação, a gente terminou já matando aqui a resposta, né? For submetida por um Estado que não seja membro da ONU. Nada a ver. Se o Estado não faz parte da ONU, então, não for aprovada pelo comitê, também aqui está errado. Conforme o artigo 29, como deve ser resolvida uma controvérsia entre os Estados-partes sobre a interpretação da Convenção? Vamos lá. Através de negociações ou arbitragem, certo? Podendo ser submetida à Corte Internacional de Justiça. Beleza. A Corte Internacional de Justiça vai ser o órgão máximo que sempre vai dirimir essas dúvidas, certo? Qual é um idioma oficial que prevalece em caso de disputa sobre a interpretação do texto da Convenção, conforme o artigo 30? Não. Na realidade, não existe hierarquia entre os idiomas adotados. Então, todos os idiomas oficiais da ONU são válidos, ou seja, tem a mesma hierarquia, letra C. Mesma hierarquia, letra C. Beleza? Então, bons estudos. Qualquer coisa, só me chamar que eu estarei à disposição. Tamo junto. Valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!